Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Vietnã, o desafio da reconstrução no pós-guerra. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, há semanas atrás eu lancei o vídeo, chegou o momento de falar do Vietnã, em que eu anuncio que eu e Maxwell vamos para o Vietnã em novembro, né? Parceria com a Estrela Vermelha, tá aberto o pacote da Estrela Vermelha para ir para o Vietnã. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Todo mundo que tiver condições financeiras, chegue junto, que é uma viagem muito massa. Muito legal, e a galera do Estrela Vermelha faz um trabalho fantástico. Então, neste vídeo, chegou o momento de falar do Vietnã, colocar na tela mais uma vez, Maxwell, eu anunciei uma série de vídeos até a data da viagem em novembro. Esses vídeos vão acontecer. Só que depois que eu lancei esse vídeo, o jornalista Breno Altman me manda uma série de textos que ele escreveu sobre o Vietnã quando foi para lá em 2010. E aí eu comecei a gravar vídeos baseados nos textos do Breno Altman. Pensa assim, Jones, mas os textos do Breno Altman são de 2010, não estão desatualizados? Em alguns aspectos sim, em outros não. A gente já lançou o primeiro vídeo, Vietnã, um país forjado na guerra. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Já, Maxwell, quando esse vídeo for ao ar, vai estar criando uma playlist Vietnã aqui no canal. Então você pode assistir todos os vídeos em sequência. Hoje a gente vai falar um pouco da reconstrução econômica do Vietnã, seguindo, tendo como fio condutor os textos ainda do Breno Altman, né? Hoje a gente vai conversar basicamente a partir de dois textos do Breno, né? O primeiro é Vietnã projeta-se como potência industrial até 2020 e Vietnã cresce em ritmo de guerra. Vamos lá, vamos lá. No vídeo anterior do canal, eu fiz um debate como a nação vietnamita, como o ethos nacional, como a formação do Estado Nacional se deu a partir da guerra. Gente, a guerra, além de deixar impactos profundos num país que passou décadas lutando contra invasões coloniais, ela destruiu a economia. Veja, eu acho que existe falta de materialismo e de perspectiva histórica em ditos materialistas históricos, né? Não é possível fazer um debate sobre as experiências socialistas na Ásia em particular. E aí pensa aqui em Coreia Popular, em China, em Vietnã, em Laos e tal, sem analisar os impactos da guerra, tanto na formatação da mentalidade, nas estruturas do partido, quanto nos prejuízos materiais que a guerra deixa. O Vietnã, por exemplo, até hoje, ele tem mais de 2 milhões de pessoas que foram afetadas pelas armas químicas e biológicas usadas pelos Estados Unidos, né? Então, filhos e netos de pessoas que estavam lutando no conflito pela libertação do Vietnã e que nasceram com alguma deformidade, com alguma deficiência, o efeito, principalmente, mas não só do agente laranja, perfeito? Aliado a isso, a luta do Vietnã contra os Estados Unidos deixou mais de 2 milhões de vietnamitas mortos e o país praticamente destruído. Quando os Estados Unidos perdem a guerra, o Vietnã ainda precisa enfrentar uma invasão da China. Em algum momento a gente vai gravar um vídeo específico do canal sobre a invasão da China no Vietnã, pós-vitória contra os Estados Unidos, um dos episódios mais vergonhosos da história da República Popular da China. E, além de enfrentar a invasão da China, o Vietnã sofreu um bloqueio econômico brutal dos Estados Unidos, da União Europeia, e na entrada da década de 80, a União Soviética já passava por dificuldades. Então, o contexto vietnamita é um contexto muito interessante, porque, repare, países como Cuba e Coreia Popular vinham num crescimento econômico, um desenvolvimento das suas forças produtivas muito interessante. Muito interessante. Inclusive, a Coreia Popular, vulgo Coreia do Norte, até os anos 70 era mais desenvolvida industrialmente do que a Coreia do Sul, diga-se de passagem, né? Então, para esses países, a queda da União Soviética significou uma crise econômica gigantesca, desabastecimento, fome, regressão da capacidade produtiva e por aí vai. Em alguns aspectos, inclusive, crises energéticas, desabastecimento múltiplas e por aí vai. No caso do Vietnã, a coisa foi um pouco pior. Já a partir da entrada da segunda metade dos anos 80,
ajuda soviética ao Vietnã tinha se reduzindo no momento da perestroika, da glasnost, por aí vai, o Vietnã já tinha claro, né, que ele não podia contar com dependência da União Soviética, e o país entra na fase histórica de fim do campo socialista, não um país que vinha prosperando, se desenvolvendo e entra em crise. O país já estava em crise. Então, assim, a situação do Vietnã, em vários aspectos, é mais grave que a situação cubana, mais grave que a situação da Coreia Popular, né? A China tem uma dinâmica à parte, diga-se de passagem. Então, a direção do Partido Comunista tinha um problema nas mãos gigantesco para resolver. Como, vencida a guerra, não perder o consenso nacional, não perder a legitimidade política frente a uma situação econômica catastrófica, consequência de décadas e décadas de guerra, inclusive do esforço produtivo nacional está centrado na libertação anticolonial do país. Essa situação é expressa em número. No texto Vietnã cresce em ritmo de guerra, o Breno Altman traz alguns números para pensar a situação do Vietnã no pós-guerra, né? Veja, de 1976 até 1986, o país cresceu abaixo de 1% por ano, né? São 10 anos, crescimento médio abaixo de 1%. Esse crescimento baixo significa basicamente que o país não estava conseguindo se reconstruir. Reconstruir as cidades, hospitais, escolas, pontes, estradas, aeroportos, vilas destruídas pela guerra. Aliado a isso, mais de 50% dos vietnamitas viviam na miséria, ganhando menos de $1 por dia, né? Tentando fazer uma medição do poder de compra a partir do dólar. A produção agrícola desorganizada deixou a população de várias regiões sem ter o que comer. Centenas de milhares lançaram-se ao mar em barcos improvisados, desesperados pela sobrevivência. A nação heróica que tinha vencido inúmeras guerras impossíveis corria o risco de ser derrotada pela paz. Então, o Vietnã, nos 10 anos seguintes, pós vitória sobre os Estados Unidos, crescimento econômico não veio, bloqueio econômico era brutal, a maioria da população vivia na miséria, tinha dificuldades até para produzir alimentos, né? Neste contexto, e aí esse ponto é muito importante, veja, existe uma certa poluição no debate, porque, inclusive, poluição feita a impressão que dá neste momento, pode ser que no futuro eu mude de ideia, feita pelos próprios membros do Partido Comunista do Vietnã, que parece o seguinte, não, o Vietnã abandonou o modelo soviético. Veja, o Vietnã nunca teve uma planificação estilo soviética, né? O Vietnã, no pós-vitória, ele tenta estabelecer um modelo de planificação. Acho que, na prática, o país não conseguiu nem sequer os instrumentos necessários para estabelecer minimamente uma planificação. Você tinha, na verdade, uma economia de comando, acostumada a partir de uma dinâmica de guerra, de esforço de guerra, que, em tempos de paz, não conseguiu se reconstruir, não conseguiu aumentar a produtividade do trabalho, não conseguiu decolar a produção, não conseguiu reorganizar a agricultura, o comércio e as poucas indústrias que existiam. É nesse contexto que, a partir de 1986, há uma mudança importante na política do Vietnã. E aqui vou de novo para a citação do Breno Altman no texto "O Vietnã cresce em ritmo de guerra", a que só está colocando aí na tela para vocês. Veio então a grande virada de 1986. Os comunistas, no 6º Congresso do seu partido, decidiram aplicar uma política chamada Dao Moi. Pode ser também achada como Doi Moi, né? Às vezes muda. Renovação e vietnamita. A primeira medida tomada foi uma reforma agrária. Os camponeses, que compunham mais de 90% da população, receberam parcelas de terra em usufruto privado. Ganharam liberdade para plantar, vender e aplicar como quiserem o lucro de suas atividades. A reforma vietnamita tem um caminho parecido com a chinesa, né? O processo de reformas e abertura da China não foi inicialmente caracterizado por uma privatização do parque produtivo e desestatização da economia. O início do processo foi a liberalização das comunas rurais e a instituição de uma responsabilidade familiar na agricultura e a possibilidade dos camponeses negociarem o excedente de produção. Inclusive, eu comentei isso rapidamente no vídeo do meu canal, né? Réplica para Gustavo Machado, China, Socialismo e Imperialismo. Gustavo Machado, no vídeo dele, diz que a reforma e a abertura já nasceu um capitalismo ultramonopolista e por aí vai, quando na realidade
A reforma e a abertura começa no campo a partir de uma descentralização da estrutura produtiva. Comunas são desmontadas, surgem milhares de pequenas propriedades familiares com responsabilidade familiar, com obrigações ainda de cotas de produção e tal, não sei o que, mas com liberdade para negociar o excedente como as famílias quiserem. O Vietnã seguiu um caminho parecido, e seguiu um caminho parecido dentro de uma lógica bem errada que o Vietnã adotou, que era, no período, por assim dizer, da economia centralmente comandada, os agricultores no Vietnã eram meio que obrigados a entrarem nas cooperativas, né, e nas fazendas públicas. Só que não existia incentivos econômicos para entrar nas cooperativas e fazendas públicas, né? Então, do ponto de vista de acesso a crédito, do ponto de vista de acesso a maquinário, do ponto de vista de apoio técnico, não existia diferença para o agricultor estar numa cooperativa ou não. Isso foi imposto meio que juridicamente, politicamente, o que prejudicou bastante a produtividade no campo. Isso remete, inclusive, ao clássico debate da União Soviética, que, veja, você pode achar o Bukharin ruim, revisionista, traidor, não sei o que, enfim, não estou entrando nesse mérito, mas assim, Bukharin tinha uma razão. Quando ele fazia o debate de que a coletivização forçada ia criar um problema, porque ia antagonizar o camponês soviético com o Estado soviético, e que o caminho mais adequado seria buscar uma coletivização progressiva a partir das cooperativas, em que o Estado soviético ia garantir incentivos econômicos para se cooperativizar, evitando traumas políticos e violência, o Karen tinha razão do ponto de vista de princípio geral. Tem um debate muito longo aqui se dava para fazer uma coletivização do campo aos poucos, considerando que a Segunda Guerra estava na porta, né? Como a gente sabe que aconteceu a partir do finalzinho dos anos 30. Fato concreto é que o Vietnã, infelizmente, sem nenhuma semelhança com o grau de violência que aconteceu na coletivização soviética, o Vietnã escolheu um caminho jurídico formal para tocar a coletivização. Deram meia volta, né? Liberaram a agricultura a partir da responsabilização camponesa e do incentivo a partir de uma lógica mercantil simples de o camponês estimular o aumento da produção, comercializando seu excedente. Aí aqui a gente volta para o começo do texto, né, para continuar o debate sobre as reformas. Ainda no texto, cresce o Vietnã em ritmo de guerra, Maxwell. Vai colocando na tela, por favor, os trechos que eu estou lendo. Durante 10 anos, até 1886, os artesãos eram obrigados a trabalhar em uma cooperativa, rompendo a tradição local de produção familiar. Era a fase que os vietnamitas chamam de período do subsídio. A economia funcionava de forma centralizada e a propriedade só podia ser estatal ou coletiva. Todas as atividades eram comandadas pelo Estado, com seus planos anuais e quinquenais. Na prática, não havia qualquer compensação tecnológica, financeira ou comercial para quem fosse cooperativizado. Os trabalhadores de Bat Trong foram perdendo o estímulo para a produção. Muitos voltaram para o campo, ao menos para tentar plantar o que comer. O povoado correu o risco de virar uma cidade fantasma. E aí, depois de desenvolver as mudanças que aconteceram no período do Homoi, de renovação, o Breno cita um operário que é um exemplo típico do Vietnã atual, né? Um desses operários é o jovem Nguyen Thai Tan, 24 anos. Casada com uma filha de 10 anos, é a primeira pessoa da sua família a sair do campo. Nas épocas de plantio e colheita de arroz, ainda ajuda os pais. Mas sua vida começou a mudar. Estou na fábrica há 7 meses, conta Tan. É a primeira vez que trabalho apenas 8 horas por dia e tenho um salário. Ela estudou até o ensino médio e planeja fazer faculdade de contabilidade. Ganha apenas 1,5 milhões de dongs por mês, algo como $85. O chefe da fábrica, Wang, salário mais alto da empresa, recebe 5 vezes esse valor. Ambos estão convencidos, porém, de que a vida está melhorando. Esse ponto aqui é importante. Veja, se você for procurar na mídia, você vai achar várias matérias falando sobre o crescimento da desigualdade no Vietnã. Isso é um fato, né? E aí, nos vídeos futuros, eu vou desenvolver mais sobre isso. Esse crescimento da desigualdade, porém, ele precisa ser considerado a partir de onde parte o Vietnã, no sentido de que o Vietnã tinha desigualdade social quase zero. Miséria generalizada, mas desigualdade quase zero. Veja, desigualdade, pobreza e miséria são coisas diferentes, viu, gente? Desigualdade, pobreza e miséria são coisas diferentes. O Vietnã vive nos últimos anos um crescimento gigantesco da desigualdade, só que é a partir de um patamar de igualitarismo radical. Então, nessa matéria, por exemplo, do Breno Altman,
A operária e o salário mais alto da empresa, do administrador, a diferença é 5 vezes. Veja, isso para os padrões ocidentais, né, do capitalismo da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, isso é ridículo, né? A diferença entre o salário do operário e o salário de um CEO de uma empresa multinacional, de um monopólio imperialista, normalmente é 100, 200, 300, 400, 500, 700 vezes, perfeito? Tem um problema sim de desigualdade no Vietnã crescente, vai debater isso nos próximos vídeos, mas pensem na especificidade desse dado de acordo com a realidade nacional do Vietnã. E aí, continuando aqui com Breno. A história de Bag Trang, dos Minh Ai, de Tran e de Wang é um retrato do Vietnã atual. O país escolheu um modelo para se desenvolver que seus dirigentes chamam de economia de mercado orientada ao socialismo. Ao lado de pequenas empresas convivem companhias estatais, propriedades familiares, cooperativas e corporações estrangeiras. O Estado tem um forte papel regulador, mas os velhos métodos aprendidos com os soviéticos são enterrados. E aqui o Breno vai citar um importante membro do Partido Comunista, né? A economia de mercado é produto da história, não é invenção do capitalismo, afirma Nguyen Viet Trong, secretário-geral do Conselho Teórico do Partido Comunista. Para nós é um instrumento de desenvolvimento. Não se pode falar a sério em socialismo e igualdade com pobreza e atraso. Não abdicamos das ideias marxistas. Ao contrário, apenas julgamos que o igualitarismo não é o melhor caminho. Já o experimentamos e foi um fracasso. Veja, eu não vou entrar aqui num debate teórico sobre essas declarações, isso vai ficar para os vídeos mais teóricos. Agora, como eu já falei, eu estou guiado basicamente pelos textos do Breno Altman. Mas cabe pontuar uma coisa. A partir dos anos 90, cresce uma corrente relativamente relevante no debate internacional de marxistas que começam a defender que a especificidade do capitalismo não é ter mercado. Mercados, no sentido de trocas comerciais simples, existem há milhares de anos em diferentes formações sociais, que na verdade a especificidade do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, a separação do produtor direto dos meios de produção e o controle de uma classe burguesa do poder político. E ter mercado não faz de nenhum país um país capitalista. Então você tem muitos teóricos influenciados pela obra do Brodel, pela obra do Emanuel Wallenstein, que acabam se guiando por essa linha. No Brasil tem destaque, por exemplo, o Giovanni Arrighi, né, que tem várias obras publicadas em português, como o livro Adam Smith em Pequim. A tese fundamental do Arrighi é que o uso do mercado como instrumento de desenvolvimento não faz de um país capitalista, dado que a burguesia não controla o poder político para a China. Embora o Arrighi não faça comentários sobre o Vietnã e o Laos, neste livro, Adam Smith Pequim, coloca aí na tela, Maxwell, ele faz em outros lugares, né? E você consegue achar outros autores que trabalham visões parecidas. O finado Teotônio dos Santos chegou em algum momento a tratar desse tema e por aí vai. Está vindo agora a publicação em português do livro Reoriente, do André Gunder Frank, que não é bem por essa tese, mas tem semelhanças. Então tem um debate aqui que eu não vou entrar neste momento, isso vai ser feito por texto, sobre essa tese de que mercado não caracteriza capitalismo, né? Mas é importante vocês saberem que esse debate existe e é isso, está muito inspirada numa certa leitura da obra do Brodel, do Fernando Brodel, e também alguma dimensão na obra também do Emanuel Wallenstein em seus debates sobre economia mundo. Beleza? Para informados disto. Vamos continuar. E aí, descendo mais um pouco, o Breno, isso em 2010, dá os números, né, do que é o resultado econômico do Vietnã. A pobreza caiu em 23 anos para 13%. A taxa de desemprego não chega a 3%. A agricultura ainda emprega 51,8% dos vietnamitas, cujo lastro é a pequena propriedade familiar inferior a 3 hectares. Mas não representa mais que 20% da economia. A fatia industrial é de 40,3%. A dos serviços de 39,1%. Mais de 30 mil empresas foram criadas, com diferentes propriedades. Eu peguei os dados também um pouco mais atualizados, né, de antes da pandemia. O dado mais ou menos é o seguinte: a economia do Vietnã nos últimos 30 anos, considerando até o pré-pandemia, até 2019, acumulou
crescimento de 4.091,6%, e a renda per capita saltou de 95 dólares para 2.786 dólares. Salto de 95 dólares para 2.786 dólares. Jones, renda per capita é um conceito limitado. Eu também acho, porque ela não é desigualdade de qualidade de vida. Estou citando para vocês a taxa média de crescimento do PIB e de renda per capita, né? Quem está fazendo uma campanha para habilitar o conceito de renda per capita como um elemento-chave de análise de uma sociedade é o companheiro Gustavo Machado, né? Que entrou numa cruzada de que o trabalhador chinês vive pior que o nigeriano a partir de um cálculo de renda per capita, né? Enfim, esse vídeo aqui vai ao ar na terça-feira, então na quarta-feira vai sair um vídeo, inclusive no canal, sobre como mentir com estatísticas, que eu mostro que essa comparação da China com a Nigéria é um absurdo. Mas enfim, voltando. Então, o Vietnã conseguiu um crescimento industrial gigantesco, crescimento da renda per capita, crescimento dos salários, crescimento da indústria, crescimento da complexidade produtiva, por aí vai. O Breno cita esse dado de 40% do PIB industrial, é um dado que tem que ter cuidado, porque esse 40% de PIB industrial está colocando construção civil junto. Não necessariamente o setor de construção civil pode ser pensado, estrito sensu, como indústria de transformação. Se a gente for usar um conceito mais estreito de indústria, né, pensado basicamente em indústria como manufatura, como indústria de transformação, tipo indústria de eletroeletrônicos, produção de bens de capital, petroquímica e por aí vai, 20% do PIB vietnamita hoje é industrializado, né? É um PIB de indústria. E aqui, continuando trazendo dados mais atualizados, né, a gente pode ver o seguinte. Dados de 2019 são o seguinte. O Vietnã é um grande exportador ainda de matérias-primas, arroz, café, chás, ferro, madeira, algodão, mas também é um grande exportador de produção industrial, cada vez maior, crescente, né, que corresponde a máquinas e equipamentos elétricos, reatores eletrônicos, semicondutores, que representam mais de 130 bilhões de dólares. Já a indústria de calçados e roupa representa cerca de 45 bilhões de dólares por ano de exportação. Então, na lista de mercadorias exportadas pelo Vietnã, 130 bilhões de dólares correspondem a produtos complexos, produtos manufaturados, industrializados, né? Paralelo a isso, é bom que se diga que o Vietnã ainda tem uma dependência de empresas estrangeiras, de empresas monopolistas estrangeiras muito grande na sua pauta de exportação. De novo, trazendo dados atualizados, né, de 2019, saindo um pouco do texto do Breno. As empresas estrangeiras são responsáveis por mais de 1/3 das exportações do país. A Samsung, por exemplo, concentra 60% das vendas de eletrônicos ao exterior. Se a gigante sul-coreana sofrer qualquer revés, como no caso do seu Galaxy Note 7, cujas baterias explodiam, quem sofre as consequências é o Vietnã. Então, já, inclusive, a gente vai comentar isso rapidamente. Diferente da China, o Vietnã está numa fase do seu processo de desenvolvimento industrial ainda muito grande de ser uma plataforma de exportação. Ou seja, empresas japonesas, empresas sul-coreanas, empresas chinesas, empresas de Singapura, empresas de Hong Kong e tal, usam o Vietnã como uma plataforma de exportação. Instalam no país para exportar as suas mercadorias. Inclusive, um dado, só para vocês terem uma visualização da importância desse capital asiático no processo do OMOI do Vietnã, é o seguinte. A abertura econômica do Vietnã sob a liderança do Estado planejador impulsionou um vigoroso processo de industrialização com a entrada de capital estrangeiro, inicialmente provindos da China, Hong Kong e Taiwan, que entre 1988 e 1993 alocaram 7 bilhões e meio de dólares em projetos infraestrutura. Agora a gente pode voltar para o texto do Breno Altman, né? Breno Altman diz o seguinte: os resultados da política de Dao Moi provam que a pátria de Ho Chi Minh foi redesenhada. O produto interno bruto, o PIB, cresceu de 1990 e 1997, prosperou uma média anual de 8%, no ritmo que seguiria ao redor de 7% até 2008. O Vietnã, mesmo com a crise mundial, cresceu 5,3% em 2019. Somente a China suplanta esse padrão de expansão econômica. Um pouco mais abaixo, o Breno diz: o Estado ainda controla 45% da economia. Através de empresas próprias,
ou em sociedades acionárias, nos quais geralmente os trabalhadores de cada companhia detêm 49% das ações, contra 51% que pertencem ao governo. O restante das formas de propriedade se divide entre privada, estrangeira ou cooperativa. E aqui eu tenho uma discordância com o Breno Altman. Eu já, inclusive, sinalizei isso no meu vídeo, né? Réplica para Gustavo Machado, China, imperialismo, socialismo e tal, que é preciso ter cuidado com essa ideia de empresa de propriedade dos trabalhadores, né? Veja, isso não é bem assim. O que é muito comum no Vietnã e na China é, sim, trabalhadores serem acionistas das empresas, né? Então, além do salário do trabalhador, o trabalhador leva uma participação direta no resultado da empresa, porém, contudo, todavia, isso não significa que o controle acionário da empresa, o controle administrativo da empresa está na mão dos trabalhadores. É muito comum, tanto na China como no Vietnã, a empresa é uma empresa coletiva, propriedade acionária dos trabalhadores, às vezes a maioria, só que de um tipo de ação que não dá o controle do conselho de gestão da empresa. Aí, por exemplo, o governo que define o processo de gestão, de direção da empresa. Então, tem uma participação dos trabalhadores no conselho administrativo da empresa? Tem. Os trabalhadores recebem participação direta pelos resultados? Sim. Normalmente, nessas empresas, é possível afirmar que há uma força maior de reivindicação dos trabalhadores, especialmente em termos de condições de trabalho, com certeza. A propriedade, os trabalhadores mandam de verdade 100% na empresa? Eu não afirmaria isso, né? Eu teria mais cuidado na hora de fazer essa análise, porque é preciso fazer uma análise combinada entre propriedade e gestão. Normalmente não é a mesma coisa, né? Normalmente não é a mesma coisa. Propriedade e gestão, normalmente, quando a gente está falando de China, de Vietnã, Laos eu conheço menos, né? Mas já vi algumas pessoas falando que tem um elemento semelhante. Não é a mesma coisa propriedade e gestão, beleza? Mas aí, continuando com o texto do Breno Altman. Ele continua citando, né, o membro do Partido Comunista do Vietnã e representante do Conselho Teórico. Não é um caminho fácil. O Vietnã sofreu das dores de parir um crescimento tão acelerado. Os problemas de corrupção, tráfico de drogas e contaminação ambiental alarmam seus dirigentes. A taxa de inflação, atualmente mais domesticada, chega a perto de 8%. A balança comercial registra déficits crescentes. Isso mudou um pouquinho, viu? Isso já foi revertido. Pois o país exporta cerca de 57 bilhões de dólares em produtos agrícolas e de baixo valor agregado, mas importa 70 bilhões de dólares em máquinas e equipamentos para garantir seu desenvolvimento. O rombo só é coberto porque os investimentos internacionais continuam a trazer divisas. A desigualdade não nos assusta. É possível atenuá-la com a intervenção do Estado, de Strong. Uma certa diferenciação social é inevitável em nosso modelo e até positiva. O estímulo material é uma força propulsora do crescimento. Quem produzir mais e melhor deve ganhar mais e viver melhor. Aí aqui a gente já vai diretamente para outro texto do Breno Altman, que é: Vietnã projeta-se como potência industrial até 2020. Né? Aí o Breno Altman começa a descrever, por exemplo, a dinâmica e estrutura de propriedade de uma importante empresa do Vietnã. O sócio majoritário continua a ser o Estado, com 51% de participação. Além dos eventuais dividendos, recebe 10% sobre a receita a título de impostos sobre valor agregado e 25% sobre o lucro. O outro parceiro são os trabalhadores, que controlam 49% da companhia. É o que eu acabei de explicar para vocês. Isso ainda é muito comum no Vietnã, inclusive em termos de proporção da economia, mais comum no Vietnã do que na China, né? Uma estrutura de propriedade que os trabalhadores têm uma participação acionária acima de 40%, em alguns casos até majoritária, embora não controlem necessariamente o conselho de gestão da empresa. Aí o Breno continua, citando agora um importante acadêmico e pensador vietnamita. Abandonamos a economia de comando, afirma o professor Von Dai Luoc. Gente, citar os nomes vietnamitas é muito difícil, viu? Me perdoe aí a pronúncia errada, mas é foda. De 65 anos, presidente do Centro de Economia Vietnã, Ásia e Pacífico. Nossos planos são indutores de metas com fortes mecanismos de regulação.
mas deixamos de funcionar por cotas de produção e vendas estabelecidas pelo Estado. Mesmo as empresas públicas trabalham pela lógica de mercado. Um pouco mais abaixo, ele diz: queremos ser uma economia plenamente industrializada até 2020, ressalta o economista. Para atingir esses objetivos, porém, novas mudanças terão que ser realizadas. Precisamos de uma revolução tecnológica que nos permita ter indústria de ponta, agricultura mais produtiva, melhores empregos e qualidade ambiental. Uma parte importante dessas metas já foram cumpridas. Veja, esse ponto também é importante do ponto de vista teórico. Eu não gosto do termo modelo chinês, mas vamos usar aqui para argumentar. Um modelo chinês. Veja, a China, ela, quando começa a fazer seu processo de reformas e abertura, é importante saber que a China era um Estado nacional consolidado, com exército forte, com bomba atômica, com bomba de hidrogênio. A China tinha um grau de soberania que o Vietnã não tinha nada comparável. Aliado a isso, a China já tinha completado o grosso da segunda revolução industrial. Então, quando a China começa a atrair capital estrangeiro, inicialmente do final dos anos 70, entrando nos anos 80, era fundamentalmente capital da diáspora chinesa. O que é a capital da diáspora chinesa? Burgueses que fugiram da China com a vitória da Revolução e foram para Hong Kong, para Singapura, para Taiwan, né? Fugiram da China continental. O capital estrangeiro, japonês, estadunidense, europeu, só começa a ter importância de verdade na China a partir dos anos 90. É importante saber disso. Passagem, né? Então, quando a China começa a abrir sua economia para investimento estrangeiro direto, ela tinha uma capacidade de impor exigências ao capital estrangeiro, transferência de tecnologia, de onde se instalar, de contratos, de até, inclusive em vários aspectos, de norma ambiental e por aí vai, que o Vietnã não tem. Quer dizer, não tinha, né? Então, o Vietnã fez uma atração de capital estrangeiro que, na prática, o Vietnã colocou bem poucas exigências, né? Em termos de cuidado ambiental, em termos de condições de trabalho, em termos de transferência tecnológica, em termos até, inclusive, a única coisa que o Vietnã delimitou mais ou menos foi onde instalar a indústria a partir da criação das zonas industriais, né? Mas a liberdade para o capital estrangeiro é muito maior, historicamente, no Vietnã do que na China. E aqui é interessante, né? As contradições dos processos. A China, ela atingiu um grau de mercantilização, crescimento de capital muito maior do que o Vietnã, perfeito? Tanto é assim que o Vietnã, mesmo com esse processo de desenvolvimento de economia de mercado, o Vietnã tem 6 bilionários só. O capital total desses bilionários é de 12 bilhões em dólar. Veja, não é nada, viu? Dá para expropriar esses caras no instante. Então, por exemplo, dá para ter um debate muito longo se a burguesia controla o poder político ou não na China. No Vietnã, a coisa já é um pouco diferente, porque objetivamente, não dá para afirmar que existe uma classe burguesa numerosa no Vietnã. Assim, existem proprietários privados, sim, em média, pequeno e médio tamanho. Na prática, inclusive, a maioria das empresas vietnamitas de capital nacional são empresas pequenas e médias, tá ligado? Não sei como é que eu vou dar um exemplo nisso. Por exemplo, a academia que eu malho é uma academia e o dono, ele provavelmente deve ter já na casa de 1 milhão, né, seu patrimônio, porque tem uma rede de 7 academias. Então, assim, grande, porra, 7 academia relativamente grande. É provável que ele tenha um patrimônio na casa dos milhões já, não sei. Estou especulando, porque 7 academias é isso, grande, né? Veja, um cara desse, ele não manda na política, né? Ele pode, no máximo, ter um contato bom com um vereador, com não sei o que e tal, mas assim, um cara desse, ele não é burguês, né? Ele é um médio proprietário, sabe? Explora a força de trabalho? Sim, com certeza. Acumula capital? Sim, com certeza. Mas a dinâmica de escala de acumulação dele não possibilita ele ser colocado no âmbito da classe dominante. Ele é um pequeno proprietário. Ele é o que a gente definiria de maneira rigorosa de um pequeno burguês, né? Entendeu? Então o Vietnã tem uma diferença sobre a China. Ao mesmo tempo que o capital estrangeiro tem muito mais liberdade no Vietnã do que na China, o grau de mercantilização da sociedade vietnamita em termos de espraiamento das relações de mercado
parece muito maior na China do que no Vietnã. Então, parece um paradoxo, né? Enfim. Mas é por aí que funciona as coisas. Nos últimos 3 anos, especialmente no pós-pandemia, o Vietnã começou um processo de endurecimento frente ao capital estrangeiro. Então, um processo muito maior de exigir transferência tecnológica, de dizer não para várias empresas, de criar mecanismos de forçar que uma empresa nacional, seja pública ou seja estrangeira, consiga superar no mercado vietnamita e no mercado local asiático uma empresa do Japão, dos Estados Unidos e por aí vai. E aqui tem também uma coisa engraçada, né? Nos últimos tempos, várias empresas têm saído da China por causa do crescimento salarial na China, né? Um dos destinos mais usados até agora foi o Vietnã, porque o salário médio do trabalhador no Vietnã é menor do que na China. Como a China deixou... E aqui presta atenção, viu? A China não é mais um lugar de mão de obra barata. Isso se você considerar o valor médio da força de trabalho do ponto de vista global. De novo, se você considerar com a Alemanha, se você considerar os Estados Unidos, com o Japão, pode ser, mas aí você está falsificando o dado, né? Por exemplo, se você tomar a Alemanha como parâmetro, você vai dizer que a Espanha é um lugar de força de trabalho barata. Vai comparar o salário do espanhol com o salário do alemão, sabe? Salário industrial. Então, assim, sabe? Enfim, China não é mais um lugar de força de trabalho barata. E aí o Vietnã é um dos destinos mais procurados no lugar da China, porque é um país que tem uma boa infraestrutura, que tem uma classe trabalhadora bem educada, com acesso superior, analfabetismo, etc, etc, etc. E essa meio que perca de espaço no mercado chinês fez com que o Vietnã tivesse mais capacidade de fazer exigências ao capital estrangeiro. Então, hoje, há um processo de maior aprofundamento, de disciplinamento do capital estrangeiro no Vietnã. Né? Inclusive, em vários aspectos, de tirar a presença do capital estrangeiro e colocar em empresas nacionais, sejam públicas, sejam privadas. Continuando na leitura do trecho final do texto, o Vietnã projeta-se como potência industrial até 2020. São ideias que escandalizariam o país até o final dos anos 80. O velho socialismo morreu, afirma Dai Luoc. Não existe mais nenhum país socialista no mundo. Apenas nações que estão em transição para esse sistema. O Vietnã é uma delas. Mas esse objetivo só é possível com o desenvolvimento, riqueza e prosperidade. A garantia de que seguiremos esse processo é o poder político dos trabalhadores, aliado ao papel regulador do Estado na economia. Então, veja, uma das coisas que vocês precisam saber para avaliar o Vietnã, né, do ponto de vista de uma crítica socialista, é a dinâmica de legitimação que se dá para a ideia de que o Vietnã é um país, né, em construção, em transição para o socialismo. O argumento básico do Partido Comunista é que o poder político está na mão da classe trabalhadora. Eles argumentam que a burguesia não tem um poder no Vietnã, que a burguesia não controla o Estado, não controla a mídia, não controla as forças armadas, não controla o sistema bancário, não controla a produção de leis, a dinâmica do legislativo, do executivo, do judiciário e por aí vai. E o argumento de que o Estado, a propriedade pública, é a mola mestra da economia. O Estado vietnamita mantém o controle, basicamente, do comércio exterior, dos setores importantes de transporte, de grande indústria, como petroquímica, militar, siderúrgica, etc, etc. E que, na prática, o que o Estado faz é usar o mercado privado como instrumento de desenvolvimento. João, isso é verdade ou é mentira? Há que se ver. A gente vai fazer esse debate no decorrer dos vídeos. O Vietnã tem um processo interessante e que lembra um texto do Samir Amir, que eu já citei para vocês, que é China 2013, que o Vietnã, ele, ao contrário da China, tem um índice de mercantilização da terra muito mais baixo, né? Então, há uma preocupação muito maior do Vietnã com acumular propriedade fundiária. Então, existem grandes empresas que estão no mercado imobiliário? Existem. Mas a concentração de propriedade, a possibilidade de acumular propriedade fundiária no Vietnã é muito, mas muito menor que na China. Fato concreto, caminhando para a conclusão. O Vietnã tentou uma estratégia de manter uma economia de comandos centralmente planificada. Essa estratégia não deu certo e aqui vai uma opinião minha que eu posso mudar no futuro. Eu não acho que é correto dizer que a planificação econômica no Vietnã deu errado. A
planificação econômica entendida como uma economia centralmente planejada. Eu acho que o que deu errado foi um tipo de planificação tentada no Vietnã, né? Assim, é isto. Por um lado, o Vietnã assume as reformas do MOI, que começa com a liberalização do campo e aí atrai capital estrangeiro, principalmente do próprio entorno asiático. Começa um processo de desenvolvimento industrial gigantesco e, na prática, aplica um receituário clássico de políticas industriais. O que é receituário clássico, gente? É proteção de mercado, é crédito direcionado, compras governamentais, incentivo para desenvolvimento de ciência e tecnologia própria. Sabe aquele livro do famoso economista sul-coreano Chutando a Escada, em que ele faz uma análise das políticas industriais? É basicamente o Vietnã aplicando políticas industriais clássicas. Deu certo dentro de um contexto de um Estado que manteve um grau de controle macroeconômico sobre a economia muito forte, né? Então, aqui não se trata apenas de keynesianismo, considerando que pelo fato da propriedade da terra não ser amplamente mercantilizada, pelo peso da propriedade pública, pelo peso do Estado na economia de maneira mais ampla, você tem um tipo de planejamento que é um pouco mais que o planejamento indicativo keynesiano, embora não seja mais um planejamento centralizado, né? Então, basicamente, o Vietnã, tal como a China, escapou da financiarização neoliberal. O país assumiu uma lógica de direcionar a economia para um desenvolvimento industrial que deu muito certo. Hoje o Vietnã tem um ponto de vista do comércio mundial, ele exporta em dólares muito mais que o Brasil, e ao contrário do Brasil, a pauta da exportação do Vietnã é cada vez mais centrada em produtos manufaturados. No Brasil a tendência é produtos primários exportadores, né? E o Vietnã avança para cada vez mais ser um país produtor de bens industrializados complexos. Esse processo teve vários problemas. Primeiro, problema de intensa poluição poderosa mesmo. Vem melhorando nos últimos 5 anos, mas uma poluição gigantesca. Crescimento desmedido da corrupção. O Vietnã, tal como a China nos últimos anos, passou por uma campanha anticorrupção que prendeu burguês, fuzilou empresário, prendeu um bocado de gente do Partido Comunista, expulsou milhares do Partido Comunista. Em outro vídeo a gente debate em detalhes a campanha de corrupção no Vietnã. Crescimento da desigualdade social, muito forte para os padrões do Vietnã, né? Crescimento de relações capitalistas de produção e, consequentemente, o crescimento da forma de consciência capitalista. Porque, veja, aqui é importante, e aqui vai uma dica, viu? Você que é defensor que a China é socialista, presta atenção. Uma das coisas que eu mais discordo da galera que no Brasil hoje defende que a China é socialista é porque eu acho que falta um debate sobre as consequências ideológicas e políticas da ideia de que desenvolver relações capitalistas para promover o desenvolvimento das forças produtivas. Parece que é uma coisa só técnica e econômica, desconsiderando o impacto ideológico que isso tem. Veja, relações capitalistas tendencialmente formam consciências adaptadas a uma lógica burguesa, de competitividade, de concorrência, de egoísmo e por aí vai, né? Então, o Vietnã tem um problema, e aí diferente da China, inclusive pela própria dinâmica de escala, é isso. O Vietnã só tem 6 bilionários. Ah, Jones, revisionista safado, o Vietnã só tem 6 bilionários, era para não ter nenhum. Não, beleza, tudo certo. Estou dizendo, em termos de comparação, o Vietnã só tem 6 bilionários. Então, o Vietnã não tem uma classe burguesa consolidada grande como tem a China, né? Mas tem problemas, gente. O estímulo a relações capitalistas desenvolvem formas de consciência capitalista. Aliado a isso, tem um problema, inclusive, em termos de salário. Veja, o salário no Vietnã cresceu nos últimos anos? Sim. A renda per capita, que o companheiro Gustavo Machado adora esse dado, cresceu para uma desgraça. Cresceu de maneira enorme. É provável, inclusive, que talvez seja o segundo país que mais cresceu no mundo inteiro, né? Só perdendo para a China e, se pá, inclusive, talvez tenha crescido até mais que o chinês, né? Eu preciso até conferir isso depois, mas você perceba, a renda per capita saiu de 95 dólares
para 2.786 dólares. Ô Maxwell, faz a conta aí de quantos por cento significa esse crescimento e coloca aí na tela, por favor. Então cresceu muito a renda per capita e tal, mas tem problemas graves. Por quê? De novo, diferente da China, o Vietnã ele não tem uma capacidade de atrair um investimento estrangeiro, por exemplo, mostrando a capacidade de infraestrutura, de cadeia logística ou de força de trabalho ultra qualificada mais barata, como engenheiros, né? Então, há uma pressão maior no Vietnã por controle salarial do que na China. No próximo vídeo, seguindo a série de textos de Breno Altman, a gente vai debater a situação da classe trabalhadora no Vietnã, greves, reivindicações salariais e por aí vai. Então, esse foi um panorama mais geral dos desafios de reconstrução do Vietnã no pós-guerra. Esses dias eu decidi uma coisa. Além de gravar um documentário sobre o Vietnã, quando eu estiver lá, eu e Maxwell, eu vou lançar também um livro, né, sobre a viagem, pegar aspectos de reflexão mais teórica que a gente não consegue fazer no documentário, né? Então, vou não só falar do que eu vi no Vietnã, como vou trazer dados atualizados, inclusive do pós-pandemia, que eu já estou fazendo um processo de coleta. Massa? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.